Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos então aqui ao vídeo que vai durar cerca de 60 minutos. Porém, já pensando evidentemente num fragmento aí para postar no TikTok, não é verdade? Cerca de 4 minutos, não é? Para falar sobre, enfim, a coisa mais importante da busca filosófica do aspirante a Buda, não é verdade? A coisa mais importante da busca filosófica do aspirante a Buda, não é? Vou falar mais uma vez. A coisa mais importante para o aspirante a Buda, não é? Eu vou falar aqui aquilo que é mais importante, a coisa máxima, a coisa suprema, a coisa, enfim, a coisa, vamos dizer, última, a coisa derradeira, a coisa definitiva do ponto de vista da pessoa que é aspirante a Buda, não é verdade? Então vamos pegar aqui esse livro aqui, Por que Vivemos, do mestre Kentetsu Takamori, não é verdade? E vamos aqui diretamente, sem delongas, para falar aqui a respeito desta página 155, capítulo 11, a chave para o mistério Por que Vivemos, e vamos diretamente à frase que interessa, que é esta frase aqui, ó. Esta frase aqui. Itinen é a fé, Itinen é a fé sem a mente dupla. Futagokoro. Por isso ela é chamada de Itinen. Não é verdade? Está vendo aqui, vou falar mais uma vez. Itinen é a fé sem a mente dupla. Por isso, Futagokoro. Por isso ela é chamada de Itinen. Essa frase é a frase derradeira, é a frase definitiva para o aspirante a Buda. Hideo Yahiro, sou eu, né? Evidentemente. Estamos chegando aqui no final de um fragmento. Evidentemente que o vídeo a gravação terá 60 minutos, mas eu vou deixar 4 minutos aí reservados aí para colocar no TikTok. Então eu vou falar aqui. Não existe nada além dessa frase. Só existe essa frase. Não existe nada, 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 nada. Tudo que você pense filosoficamente, não é? Vamos dizer assim, não tem, não tem peso, não tem força, não tem substância, né? Por quê? Porque eu estou falando daquilo que é substancial, ou seja, Itinen Itinen é a fé sem a mente dupla. Por isso ela é chamada de Itinen. Então, bom, vamos dar sequência aí no discurso, né? E essa parte, esses 4 minutos iniciais, eu pensei assim, num fragmento assim, com mais expressividade, coisa e tal, para colocar assim no TikTok, para que fique uma coisa mais expressiva, não é? Mas a essência é para os interessados. Interessado principal sou eu, né? Hideo Yahiro. E o discurso, evidentemente, terá 60 minutos. Então, eu abri esse livro Porque Vivemos e
e fui direto no capítulo 11 e falei da frase do mestre Shinran Shone, que é: Ichinen é a fé sem a mente dupla. Futagokoro. Futagokoro é mente dupla em japonês, compreende? Mente dupla, traduzido em, quer dizer, Futagokoro é o original, né? O Futagokoro é a palavra original do mestre Shinran Shone, que foi traduzida para o português como mente dupla, né? E aí, falei no começo que enfim, essa frase é a frase definitiva, é a frase derradeira, é a frase final, não é? É a conclusão filosófica do aspirante a Buda. Hideo Yahiro, aspirante a Buda, não é? Enfim, é uma circunstância do Hideo Yahiro, minha, né? Uma circunstância bastante feliz, evidentemente, por conta desse avanço filosófico, da minha busca filosófica, não é? Por isso, a alegria, como vocês podem perceber, está estampada no meu rosto. E, de fato, eu quero conduzir esse discurso para que a gente entenda, aprecie esse conceito, não é? E entenda profundamente, até, vamos dizer assim, cair a ficha do entendimento, não é? Muito bem, muito bem. Primeiramente, é frase do Shinran Shone. O que é Shinran Shone? Shinran Shone, vamos dizer assim, vamos falar de filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? E os contemporâneos, Nietzsche, Sartre, Michel Foucault, quem mais? Schopenhauer, não é? Só para mencionar coisas que nem mesmo, nem um fragmento eu li, não é verdade? Mas conheço de nome, né? Alguns que se enveredaram além do pensamento na literatura, né? Como Albert Camus, o francês, e outros tantos, assim, infelizmente não é essa a intenção, o discurso não tem essa intenção de eu ficar assim, me comunicando com literatos, com ensaístas, com professores de literatura, de filosofia, das diversas universidades aí do Brasil e de outros países de língua portuguesa. A intenção não é essa. A intenção evidentemente, eu passei por muita coisa em termos de leitura, em termos de filosofia. Mas, enfim, eu adentrei vamos dizer assim, no suprassumo, que é a filosofia budista, evidentemente. E aí eu entendi, vamos dizer assim, a vida, o universo, como, enfim, jamais teria entendido através da filosofia ocidental, através de Nietzsche ou Sartre, não é verdade? Mas através de Buda Sakyamuni, evidentemente, que eu entendi o que é a vida, o que é a existência humana, qual é o significado da existência humana, o que é a existência humana, não é verdade? Eu entendi através da filosofia budista e não através de outros tipos de filosofia. Compreende? Não é? Então, estou aqui falando do que é, da clareza em relação ao significado exato do que é a vida humana, não é? Evidentemente que eu passei por um processo até entender claramente o que é a vida humana, não é? Ora, eu sou o aspirante a Buda, não é verdade?
Só que, evidentemente, no universo existem já os Budas, os que já estão iluminados, vamos dizer assim, os que já saíram do mundo do sofrimento, não é? Mas eu ainda estou no mundo do sofrimento. Eu sou um aspirante a Buda. E aí, eu estava falando dessa frase do Shinran Shonin, que é... Vou tentar aqui colocar aqui para ficar bem visível. Não sei se eu vou conseguir, mas... Acho que assim eu consigo. Só que aqui, para mim, aparece ao contrário, mas tudo bem. Ichinen, onde está em destaque, né? Ichinen é a fé sem a mente dupla, Futagokoro. Por isso, ela é chamada de Ichinen, né? Essa é a frase. Então, essa frase entender essa frase é o entendimento definitivo do aspirante a Buda, né? O aspirante a Buda só pode chegar nesse entendimento derradeiro, nesse entendimento final. Ou seja, não existe mais nada além disso, do ponto de vista do aspirante a Buda, né? Afora isso, evidentemente, aqui na própria frase já diz isso, né? É o Ichinen, né? Que é o que? A fé sem a mente dupla, né? Então o Futagokoro, a mente dupla, é o lugar último, é o lugar derradeiro, é o lugar definitivo do aspirante a Buda. Hideo Yahiro, aspirante a Buda. Né? Afora isso, conforme eu disse, é o Ichinen, né? Que é o mundo da fé sem a mente dupla, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Todo aspirante a Buda vive num mundo chamado mente dupla, né? E aí, eu já posso falar diretamente da importância de uma frase que é muito comum no nosso dia a dia, porém, essa frase que a gente sente, né, no dia a dia, na verdade, enfim, a vida é feita de altos e baixos, não é? Na verdade, a gente sente que a vida é feita de altos e baixos, mas na verdade, mestre Shinran Shonin, nessa frase, ele afirma que Ichinen é a fé sem a mente dupla, Futagokoro. Por isso ela é chamada de Ichinen. O que eu quero dizer com isso? Que essa sensação de altos e baixos, na verdade, não é uma coisa vaga. Aliás, não deve ser uma coisa vaga a partir da noção do Shinran Shonin. Altos e baixos, de fato, é a vida do aspirante a Buda. O que eu quero que você entenda é que a vida do aspirante a Buda se resume em mais nada além disso. É somente altos e baixos, entende? Somente isso. Isso que eu quero que nós entendamos, né? Que assim,
altos e baixos fazem parte da vida do aspirante a Buda. Vamos a um exemplo, né? Por exemplo, quando as coisas vão, vamos dizer assim, vão bem na nossa vida, não é? A gente está, vamos dizer assim, conseguindo fazer as coisas, conseguindo realizar as nossas metas, não é? Enfim, a gente está conseguindo, enfim, caminhar, vamos dizer assim, a passos largos, progredindo, né? Aí a gente pensa, né, com a nossa cabeça, agora sim, agora vai, né? Agora vai, agora vai. Não é verdade? Agora vai, agora sim estamos no caminho certo. A gente pensa dessa forma, né? A gente se ilude dessa forma, compreende? Compreende? A gente se ilude dessa forma. Não. Isso não continua. A vida do aspirante a Buda necessariamente é feita de altos e baixos. Necessariamente as coisas que estão indo de vento em popa vão mudar, e muitas vezes vão mudar de modo brusco e radical, muitas vezes. Ou seja, essa oscilação, vamos dizer assim, de inferno-paraíso, essa oscilação inferno-paraíso, vamos dizer assim, é a essência da vida do aspirante a Buda. E é só isso. O que eu quero dizer que, assim, com essa forma de dizer que é só isso, que esse conceito, essa percepção, esse entendimento, é um entendimento definitivo, não existe mais nada além disso. Se você pensa que existe algo além disso, você está se iludindo com um determinado pensamento. Compreende? Esse pensamento não tem solidez. Compreende? Esse pensamento vai ser, vamos dizer assim, pulverizado, ele vai se desmanchar. Compreende? Por quê? Porque o pensamento também é feito de altos e baixos. Compreende? O que eu quero dizer com isso? É que quando você chega no entendimento da mente dupla, não existe nada além disso. Não existe nenhum pensamento além disso que tenha solidez. Compreende? Que tenha força. Compreende? Não existe nada mais forte do que a noção de mente dupla. Principalmente se essa noção vem de um mestre, que é o Shinran Shonin. Essa frase vem de um mestre. Shinran Shonin, que é o maior filósofo, assim, segundo os sábios, né, da filosofia budista. Shinran Shonin é o suprassumo. As palavras de Shinran Shonin têm um poder enorme de conduzir as pessoas ao grau de Buda, né? O poder das palavras de Shinran Shonin é incalculável, né? E aí Shinran Shonin afirma que Ichinen é a fé sem a mente dupla, não é? Você já sente o peso dessa frase. Essa frase é definitiva no pensamento filosófico do aspirante a Buda. Logo,
O conceito de mente dupla é o conceito maior. Não existe nada maior do que o conceito de mente dupla. O conceito de altos e baixos, não existe nada maior. E aí a gente fica, a nossa cabeça filosófica, que não para, né? Não para buscando respostas aqui e ali, né? Compreende? Busca resposta, busca resposta, busca resposta, busca resposta. Vamos dizer assim, quando a cabeça está querendo resposta, está querendo resposta, está querendo resposta, está sofrendo, né? São os baixos da vida, né? Aí a cabeça, vamos dizer assim, espairece, vamos dizer assim. Ah, então era isso. Ah, então era isso. Ah, então era isso. Ah, tá, compreendi. Entendi. São os altos. Compreende? Né? Então não existe nada além da mente dupla, né? Então o peso dessa expressão mente dupla no contexto da humanidade aspirante a Buda, você pode perceber, não é verdade? Muito bem, vamos a umas coisas mais assim, alguns achismos. Achismo, será que é a palavra, né? Algumas especulações assim, né, importantes, né? As noções aqui do Hideo Yahiro, aspirante a Buda, não é? Eu pretendo falar coisas assim pertinentes, né, para o aspirante a Buda, né? É claro, o pontapé, vamos dizer assim, inicial é essa tomada de consciência. Eu sou um aspirante a Buda, né? Essa compreensão. Em relação às outras pessoas, como é que um aspirante a Buda vai enxergar o que é uma outra pessoa? Compreende? O aspirante a Buda, ele é um cego, um ignorante metido a sábio, vamos dizer assim, não é? O aspirante a Buda não sabe o que é o outro ser humano. Ué, de repente o outro ser humano pode ser um Buda disfarçado. Você sabe disso? Né? Então, quer dizer, o aspirante a Buda, ele vai realmente entendendo que a importância da sua própria existência no contexto do globo terrestre. Não é? Este aspirante a Buda, Hideo Yahiro, tem uma intuição em relação à humanidade que é muito própria. De repente, o rei dos Budas lá, o Buda Amida, diante vamos dizer assim, do karma que é tão pesado, vamos dizer assim, do Hideo Yahiro, de repente ele convocou todos os Budas do universo e mandou no planeta Terra para incentivar o Hideo Yahiro a se tornar Buda o quanto antes, né? Parece que é um trabalho exclusivo do rei dos Budas, do Buda Amida, do mestre dos Budas do universo, para que o Hideo Yahiro consiga logo o Ichinen, né? Que é a fé sem a mente dupla. Para que o Hideo Yahiro consiga logo sair desse mundo da mente dupla. Afinal, o mundo da mente dupla é um mundo de sofrimento extremo. Não é verdade? E aí, a minha relação com as outras pessoas, todas elas, a minha mãe, a minha tia, o meu irmão, os meus irmãos, meus dois irmãos, e outros parentes, e outros amigos, e a minha namorada, e os meus colegas,
e amigos e amigas da Jodo Shinshu Shinrankai, não é verdade? Para mim, muitas vezes são Budas. Budas que estão conduzindo, direta ou indiretamente, vamos dizer assim, a salvação do Buda Amida, do rei dos Budas. Estão me conduzindo até o rei dos Budas, que é o Buda Amida. Que no final vai ser trabalho. Aliás, no final não, está sendo sempre trabalho do rei dos Budas, do Buda Amida na minha vida, né? E no final, no instante da salvação, é 100% trabalho do rei dos Budas. Que, aliás, é 100%, sempre foi 100% trabalho do Buda Amida, não é verdade? Mas, enfim, eu estou falando aqui dessa frase que foi traduzida, essa frase do Shina Shonin foi traduzida para o português aqui nesse livro Por que Vivemos aqui, né? Por um Buda, por um Buda, né? Eu sou aspirante, compreende? Então, Ichinen é a fé sem a mente dupla. Futagokoro, o tradutor colocou aqui, o Buda, colocou aqui a palavra original em japonês, né? Que é Futagokoro, né? Futagokoro. Futagokoro. Enfim, não sei qual é a intenção, vamos dizer assim, mas, enfim, aí é intuição, né? Intuição do Hideo Yahiro e a força do Rei dos Budas trabalhando juntos, né? Força do Rei dos Budas, a força a força, como é que eu diria? Enfim, a força invisível do Buda Amida, né? De modo que Futagokoro é Futagokoro é uma palavra em japonês que deve ser compreendida pelas pessoas que entendem a língua portuguesa. É verdade? Futagokoro. Então, vocês têm que aprender essa palavra, Futagokoro. Não é verdade? Que é a mente dupla. Né? Ai. Será que eu rabisco esse livro para escrever Futagokoro em ideogramas? Muito bem. O que eu rabisquei aqui é Futagokoro. Futa em cima é o Futa. E o embaixo é o Futkokoro. Né? Tá vendo que em cima são dois, né? Então é duas. E embaixo é mente. Duas mentes. Né? Aqui, Futagokoro. Futagokoro vamos dizer assim, o conceito que o aspirante a Buda é o conceito definitivo do aspirante a Buda, né? Estou frisando muito bem esse detalhe. Não existe nada além disso. Além de Futagokoro, não existe nada na vida do aspirante. Né? E aí, eu não quero colocar exemplos muito assim concretos, porque talvez exista um receio, né, de que a filosofia perca nesse aspecto, né? A filosofia budista oriental, ela preza esse aspecto da gente se manter no abstrato da filosofia e não trazer muito a experiência concreta do aspirante, né? Tentar colocar exemplos com muito cuidado para falar da mente dupla.
para falar de conceitos abstratos da filosofia oriental, da filosofia budista, né? Mas enfim, mente dupla, duas mentes, não é verdade? Duas mentes, a mente, vamos dizer assim, vamos pegar um exemplo que é pertinente, vamos dizer assim, a mão direita, a mão esquerda. Esse é pertinente, porque assim, enfim, é claro que a grande maioria das pessoas é destra, somos destros, né? Temos a mão direita, facilidade na mão direita e dificuldade na mão esquerda. Então, quando as coisas vão bem, vamos dizer assim, é a mão direita, né? Quando as coisas vão mal, é a mão esquerda. Porque com a direita você consegue fazer as coisas com facilidade. Só que com a esquerda você passa por dificuldades. Ou seja, a vida do aspirante é feita de momentos de entendimento, né, de compreensão e também muitas vezes de apreciar, não é? De usufruir, não é? Dos 5 desejos. 5 desejos, como é dito na filosofia budista. Desejo de alimentação, desejo de bens materiais, desejo sensual, desejo de fama e desejo de sono, não é? Então, quando as coisas vão bem, vamos dizer assim, a gente está de bem com a vida, está sem nenhum tipo de pulga atrás da orelha, nenhum tipo de dúvida cruel. E a gente está, vamos dizer assim, de boa, não é verdade? A gente está suave na nave, não é verdade? E aí, enfim, só que evidentemente, como você já sabe que a vida do aspirante é a mente dupla, essa brisa não vai durar para sempre. Muito embora você queira, eu também quero, né? Certamente a gente vai ser jogado no fundo do poço da dúvida, no fundo do poço do sofrimento, no fundo do poço da raiva, no fundo do poço da tristeza, né? Então a mente dupla é isso, né? A vida do aspirante é isso, né? Vamos dizer assim, a única certeza do aspirante a Buda é a mente dupla. As demais certezas vão se dissolver, vão ser destruídas, não é? E aí, o que você achava que era certo, já não é mais, não é verdade? Enfim, a noção da mente dupla realmente é uma noção que, sabendo com profundidade e sabendo que vem essa palavra Futagokoro vem do mestre Shinran Shonin, né? Então você fica muito mais tranquilo, não é? Em relação a isso, não se preocupa mais. Me lembrei de um detalhe. Para fortalecer, né, essa noção que nós estamos aprendendo. Eu já sei um pouco e estou passando esse conhecimento para você de alguma forma. Mas olhando aqui esse livro aqui livro número 3 da doutrina budista, eu vou aqui em relação à mente dupla, tem que na verdade a mente dupla é considerada a raiz, a causa raiz de todo o sofrimento também. Existe esse conceito, né?
A mente dupla é a causa raiz de todo o sofrimento, né? Mas enfim, nesse livro aqui, aliás, tem outros, esse aqui é o livro explicativo, mas também tem a versão aqui a versão em língua portuguesa. Vamos procurar aqui também, né? Aliás, acho que é melhor aqui, porque eu estou falando em português, não é verdade? Muito embora eu me comunique com os dois países, o Brasil e o Japão, não é verdade? Mas é claro que, como eu nasci aqui, realmente é claro que eu entendo muito mais a língua portuguesa. Muito embora, falando em termos de filosofia budista, né, eu prefiro, evidentemente, o original em japonês, né? Mas vocês devem até ter uma intuição em relação a esse meu gosto pela língua japonesa no tocante à filosofia budista. Você tem que ir na raiz, né? Na fonte. Então temos aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui. Dúvida em relação ao voto primordial. Tudo igual, tudo é o mesmo tipo de mente, né? Para não dizer estado de espírito, né? Quer dizer, estado de espírito. Fala aí que a dúvida é o mesmo estado de espírito que a delusão da mente da força própria, né? Então acho que talvez seja meio arriscado falar em termos de estado de espírito. Mas enfim, como é que eu diria isso? Enfim, é a chamada mente escura, né? Isso é uma parte mais complexa que não é o foco, né, desse discurso, mas é bom vocês terem uma noção daquilo que são sinônimos. Tá, sinônimos, tá? A dúvida em relação ao voto primordial, que é a promessa do Buda Amida, a mente que duvida, a rede de dúvida, a delusão da mente da força própria, a mente incerta, e aqui o assunto que vamos dizer, a minha praia, né? Assunto que é da alçada do Hideo Yahiro, a mente dupla, vamos dizer, praticamente, porque é pouco mencionado na Jodo Shinshu Shinrankai, é pouco falado, não é falado, assim como eu estou falando assim durante 60 minutos, né, sobre a mente dupla. Não existe uma aula de 40 a 50 minutos falando sobre mente dupla, de tal modo que coube a mim, né? É uma coisa que foi destinada ao Hideo Yahiro esclarecer esse ponto, né, da doutrina, que é o Futagokoro, a mente dupla. Você percebe que aqui, ó, é o último item, né? Futagokoro, a mente dupla. Também é um detalhe assim que parece ser interessante, né? Porque é o definitivo, é o último, compreende? É o derradeiro, né? Vamos dizer, é o máximo dos máximos, é o último aqui. Muito bem. Futagokoro, né? É a parte final aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, Futagokoro aqui em cima? A mente dupla. E aqui no final também, Futagokoro, a mente dupla, né? A vida do aspirante a Buda, né? É isso, mente dupla e ponto final. Isso que eu quero frisar bem, né? Essa compreensão. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. A mente dupla é o ponto final, né? E aí a gente vive a nossa vida,
Quer dizer, nós vivemos a nossa vida e, evidentemente que se você está, assim, assistindo a esse vídeo com interesse ou ouvindo a minha fala com interesse, é porque realmente você tem interesse, não é? Em relação a essa nossa vida que é de extremo sofrimento, extrema dor, extrema angústia, não é? E, conforme estamos aí nesse discurso, essa mente de inferno, ela modifica, ela muda, né? Para uma mente de alegria, de paz, não é verdade? De entendimento, de harmonia, não é? Evidentemente que numa situação assim infernal, né? Existem, enfim, dentre outros estados de espírito, talvez o pior estado de espírito, né? É a raiva, não é verdade? Quando você está nesse estado de espírito para baixo, né? Que evidentemente que vai cedo ou tarde você vai sair desse estado de espírito, né? E vai, né, sair do inferno e entrar no paraíso, para voltar de novo para o inferno. Enfim, mente dupla, altos e baixos, sempre. Mas eu estava falando dessa preocupação de todos, e eu me incluo com muita expressividade nessa questão da raiva, né? Porque, evidentemente, é a história das minhas ações praticadas, né? É o meu histórico, vamos dizer assim, não é? É o meu histórico que me leva, muitas vezes, a situações bastante infernais, em que eu sofro muito com a possibilidade da explosão da raiva, não é verdade? A preocupação da raiva deve ser uma preocupação de todos os aspirantes a Buda, não é verdade? Então, a intenção desse vídeo também é que a gente progrida, não é? Progrida, né, no sentido de não sair no prejuízo por conta da raiva. Pelo contrário, sair no lucro, né? Vamos lucrar com a raiva. Não sair no prejuízo por conta da raiva. Compreende? Né? E aí, é claro que o processo vai ocorrer, esse processo de mudança vai ocorrer mesmo. Porque a força do rei dos Budas, do Buda Amida, é incomensurável. Né? Você não vai ficar no estado de espírito de raiva para sempre. Buda Amida vai te puxar desse inferno e te colocar num estado de espírito de alegria, né? E de sorriso, de felicidade. Mas vamos assim, vamos pensar no caso da pessoa que está realmente sofrendo, né? Por causa de raivas incontroláveis, etc. É a nossa vida, a vida do aspirante é isso. A gente pode cometer atrocidades. E todo mundo, todo aspirante a Buda sofre por causa disso. Né? A gente é capaz de fazer atrocidades mesmo. Né? E é engraçado, tudo você vai desenhando na sua cabeça. Por exemplo, esse altar budista aqui, né, que tem o Namo Amida Butsu, né, que é um navio construído pelo Buda Amida. O navio construído pelo Buda Amida, cedo ou tarde ele vai nos embarcar nesse navio chamado Namo Amida Butsu. Esse altar budista, esse oratório, tem aqui as flores que representam
a compaixão do Buda Amida. E aqui do outro lado tem a vela, que não dá para verificar aqui, não tem como, aqui, aqui tá. Tem aqui a vela artificial, né, que essa luz aqui, né, que representa a sabedoria, sabedoria e compaixão. E quantas vezes, diante desse oratório, eu ficava desenhando na minha cabeça que eu vou realmente me auto-aniquilar, ou seja, destruindo o oratório budista. Que horror, não é verdade? Tenebroso, né? Se eu destruir aquilo que é mais importante para a minha busca filosófica, né? O oratório budista. Se eu pegar o Namo Amida Butsu e cortar em pedacinhos com a tesoura, imaginem a atrocidade que está sendo desenhada na minha mente. Não é verdade? Isso é o meu histórico, né? Eu sou capaz dos atos mais horrendos, mais tenebrosos, não é? Inclusive destruir a minha vida. Ou seja, destruindo o meu oratório. Fazendo em pedacinhos, cortando com a tesoura ou coisa parecida, o Namo Amida Butsu, que é o navio construído pelo Buda Amida. É claro que esse vídeo tem o trabalho do próprio Buda Amida para que a gente avance rumo ao grau de Buda. Não é verdade? E aí, evidentemente, isso já falei no vídeo, até no vídeo anterior, né? A ferramenta mais importante, aqui, a ferramenta mais importante é a leitura do livrinho diante do oratório, né? É o chamado Otsutome, né? A leitura que eu faço acompanhado do próprio vídeo da Shinrankai, da Jodo Shinshu Shinrankai, que tem cerca de 20 minutos, né? Que tem a leitura toda aqui desse poema do Shinran Shoni, do mestre Shinran Shoni, não é verdade? E da carta do Renyo Shoni, né? Esse, vamos dizer assim, esse procedimento, poxa vida, esse ato de Otsutome, de leitura do livrinho, é tiro e queda, vamos dizer assim, em relação à raiva, não é verdade? Ele transforma, é claro que esse ato ele transforma, né, a raiva em lucro, né? E aí, são 20 minutos de leitura. Se não der certo em uma leitura, eu faço 2 leituras. Não deu certo em 2 leituras, faço 3 leituras. E assim sucessivamente, até que eu chegue a uma, vamos dizer assim, a uma intuição clara da solução desse problema, né? Transformação é uma transformação realmente da raiva em lucro. A raiva realmente se transforma porque a raiva, aí nesse sentido, né? Quanto mais tenebrosa é a raiva, tanto mais maravilhosa é a sensação de superar esse inferno, né? Tentando, evidentemente, evitar as minhas experiências pessoais, particulares, para explicar algo que seja para todos os aspirantes a Buda. Faça uma vez, faça 2 vezes. É claro que a Jodo Shinshu Shinrankai estabelece, faça de manhã, depois faça à noite, faça 2 vezes por dia, né? Eu, particularmente, por conta do meu histórico,
sinto-me, sou obrigado, né? Sou conduzido pelo Buda Amida para que eu faça 3, 4, 5, 6 vezes por dia, muitas vezes, né? É claro, tem dias em que é o básico, né? O padrão, vamos dizer assim, fazer uma vez de manhã e uma vez no final do dia, à tarde ou à noite, né? Fazer 2 vezes. Enfim, e outras vezes, mas no meu caso, assim, tem sido mais frequente fazer mais do que 2 vezes por dia. Então, essa é, evidentemente, a recomendação para todos os aspirantes a Buda, né? Puxa vida, já passam 50 minutos aí de, de discurso, falando sobre a mente dupla, não é? E aí, se você faz e vamos dizer, fica, vamos dizer assim, satisfeito com o resultado dessa leitura, e aí você realmente fica feliz, né? Claro que é uma felicidade temporária, né? Mas o tamanho da alegria é o mesmo tamanho da dor. Quanto mais dor, mais alegria. Quanto mais sofrimento, mais felicidade. É uma magia, né, desse ato, né, da leitura do livrinho. É mágico. É mágico o efeito da leitura do livrinho. Que começa com a música, né? Fuka kimi no ri ni arimasu. E assim, depois você vai falando aqui vamos dizer, a leitura cantada do poema do Shinran-shoni. Kimi wa muryo junyorai namu fukashigi ko honzabustai ni jizai se jizai obusho. E assim por diante. Então, eu quis destacar essa prática, não é verdade? Para o aspirante a Buda, creio que vai ser, enfim, dependendo do grau, né, do avanço da busca filosófica, a leitura, vamos dizer assim, constante do livrinho vai se tornar uma rotina do aspirante a Buda, né? Ou seja, muito cedo ou tarde vão passar pelo caminho, muitos aspirantes, vamos dizer assim, vão passar pelo caminho que eu atualmente estou passando, né? E evidentemente tem um aspecto também, evidentemente, de um rigor também, né? Um rigor de uma muitas vezes, né? Claro, nem sempre, mas muitas vezes de uma postura de atravessar as chamas mesmo, né? Atravessar o fogo para suportar o insuportável, não é verdade? Essa leitura. Nem sempre, né? Que é tudo trabalho
do Buda Amida, que é feito não só do rigor da sabedoria, mas também é feito do amor, da compaixão, né? Das duas coisas. O Buda Amida trabalha de acordo com a necessidade. Se é necessário ser rigoroso, o Buda Amida é rigoroso. Se é necessário ser amoroso, o Buda Amida também é amoroso. O caminho da filosofia budista, não é o caminho do ser humano, né? O ser humano, ele acaba sendo muitas vezes, acaba errando nesse aspecto, né? Ou ele é rigoroso demais, ou ele é amoroso demais, né? Ou ele é duro demais, o ser humano, né, o aspirante a Buda, ou ele é duro demais, ou ele é mole demais, vamos dizer assim, né? Só que essa coisa de dosar sabedoria, rigor da sabedoria e amor da compaixão é um benefício dos Budas, né? O aspirante não tem essa noção, não é? Então, como o aspirante muitas vezes ele recebe muita pilha das vozes do inconsciente coletivo para que ele avance, né? Muitas vezes o aspirante ele está acomodado na compaixão, vamos dizer assim, não é? E é necessário de uma ação da sabedoria, o rigor, né? Essas coisas da humanidade é engraçado. Che Guevara falando, ai que ser duro, pero sem perder a ternura jamás, não é? A dureza e a ternura, não é? O próprio ser humano, vamos dizer assim, um ser humano mais evoluído, não quero dizer que Che Guevara seja um ser humano evoluído, né? Bom, tem uns que gostam, uns que não gostam, enfim. Mas, enfim, essa noção do rigor militar, vamos dizer assim, e da ternura, do amor maternal, essas duas noções, sabedoria e compaixão, convivem, né? Juntas, né? No trabalho do Rei dos Budas, no trabalho do Buda Amida, né? E aí é claro que você vai chegar à conclusão de que o próprio mundo da mente dupla, que é o mundo provisório, né? É um mundo provisório, né? Para entrar no mundo dos Budas, compreende? Esse mundo provisório, que é a mente dupla, também, no final das contas, é um trabalho do Buda Amida, do Rei dos Budas, né? O Buda Amida, o Rei dos Budas, vamos dizer assim, ai, tem que ficar pensando em criacionismo, não sei o que, não é o foco dessa gravação. Mas enfim, o Buda Amida, o trabalho do Buda Amida em relação aos altos e baixos da mente dupla, do mundo da mente dupla. O mundo da mente dupla também é um trabalho, não é? Em que atua absolutamente a força do Rei dos Budas, a força do Buda Amida, né? Porque do contrário seria só inferno, seria inferno absoluto, não é verdade? Então, quer dizer, vamos dizer assim, de certo modo, esse equilíbrio desses altos e baixos do aspirante a Buda, não é verdade? É proporcionado pela força, vamos dizer, a força telepática, mas enfim, é uma força invisível do Buda Amida, do Rei dos Budas do universo, né? É Nendiki é a força kármica, chama força kármica, ou a melhor força telepática, enfim, a força invisível do Buda Amida, do Rei dos Budas do universo. Espero que vocês tenham curtido, saboreado esse conceito tão espetacular que é a mente dupla, não é? Que vem de Shinran Shonin, não é? E que vai
clareando a nossa caminhada rumo ao grau de Buda. Muito obrigado.